Manda as nossas escolas, né, a nossa escola dominical. Há um tempo nós temos estudado um pouco sobre culto público, temos falado sobre os elementos do culto público e nós já falamos sobre praticamente todos. Estavam faltando apenas falar sobre os cânticos na adoração pública e então no próximo domingo, se Deus permitir, falaremos sobre a bênção apostólica. Então a gente segue um pouco. Se vocês perceberem, né, a gente tratou basicamente na ordem que nós consideramos na nossa liturgia. E começando os nossos estudos tratando sobre questões realmente importantes e sobre os elementos importantes, fundamentais da adoração pública a Deus. E quanto aos cânticos não é diferente. E esse estudo sobre os cânticos, ele seria o terceiro estudo que deveria ser dado. Na ordem do livro do John Payne, ele seria um dos primeiros. Só que eu adiei. Não, esse tratar sobre cânticos, pense num negócio que gera controvérsia. Se tem uma coisa que gera briga e desavença, desacordo e não a unanimidade, é sobre questão de o que cantar na adoração pública. E isto é um ponto muito sensível, inclusive. Falar sobre cantar é algo que é muito sensível. Falar sobre cantar na adoração pública é um ponto que é realmente bem delicado nas igrejas. Então, essa foi a razão de eu ter adiado um bocado este estudo, mas hoje nós iremos considerar aqui. E o que eu vou considerar aqui é justamente a posição apresentada pelo John Payne, né? Pelo autor do livro No Esplendor da Santidade. E ele é o que nós chamamos de salmodia inclusiva. O que é isso que significa? Significa que ele entende que na adoração pública devemos cantar salmos e hinos. Ele não abraça a chamada salmodia exclusiva. Eu apresentarei, portanto, a posição dele e a posição do livro, nesse nosso estudo, sem estar tomando um outro partido. Tenho uma posição particular minha, que eu sustento, mas exporia a posição do autor e que é a posição também das igrejas do nosso presbitério, é a posição da nossa igreja, né, que planta a nossa igreja, né, que é a Igreja Presbiteriana Central do Pará, e então seria mais essa posição que eu vou apresentar aqui. Então, quando nós pensamos sobre adoração pública a Deus e pensamos sobre o cântico, né, é algo que, infelizmente, nos nossos dias tem sofrido demais. Se você for em boa parte das igrejas espalhadas por aí, você encontrará um problema em várias áreas e encontrará neste também. Cânticos os mais estranhos, cânticos os mais diversos e vários tipos de músicas sendo inseridas na adoração pública. Talvez você nunca tenha presenciado isto, mas lá em Recife tinha uma igreja que era presbiteriana, se desvinculou da igreja presbiteriana, graças a Deus, mas eles, em determinado momento, no culto público, colocaram para cantar músicas, são músicas da música brasileira, né? São músicas que vão chamar de música popular brasileira, ou músicas que não tem nenhum teor de conteúdo cristão, evangélico, bíblico. Nada, nenhuma relação a Deus, nem nada. Músicas que qualquer pessoa escuta na casa sua, mas que nunca foi uma música apropriada para você escutar ou mesmo cantar no culto público. Então, coisas realmente muito estranhas, que isso aí já já passou do limite da falta de bom senso e coerência com a Escritura para aquilo que deve ser cantado no culto. Então, o que muitas igrejas têm sido conduzidas a fazer, muitas igrejas têm acrescentado diversas formas musicais na adoração pública por causa da cultura que estão inseridos e para agradar jovens.
Parece que é isto. Então, eles olham qual é a minha cultura. Então, estão inseridos em determinada cultura, querem se conformar a esta cultura e então acrescentam na adoração pública aquilo que é próprio da cultura, mas não a cultura bíblica, uma cultura ímpia, mundana, incrédula, estranha à Escritura Sagrada. E muitos pastores em muitas igrejas, as músicas são músicas para jovens. Quando muitos senhores ficam assim pensando, puxa, que difícil cantar essa música. Realmente, porque é o tipo de música que não é apropriada, inclusive, para adoração pública. Não promove o cântico congregacional, com toda a igreja cantando juntos. É um negócio realmente muito estranho. Isso é o que tem acontecido, meus irmãos, isso não é de recente. Isso acontece na igreja cristã no mundo há muitos e muitos anos. A igreja tem sido bombardeada com isto. Mas nós entendemos, à luz da Escritura, que nós devemos cantar na adoração pública e que isso é ordenado pela palavra. Nós veremos aqui brevemente que a adoração e o cântico é um elemento inegociável da adoração pública. A discussão entra realmente sobre o que cantar. O que é que nós podemos cantar na adoração pública? Então, como falei, apresentarei aqui a posição do John Payne, que é a posição mais comum nas igrejas presbiterianas, confessionais, realmente. É o cântico dos salmos e hinos na adoração pública a Deus. Consideremos primeiramente a questão dos salmos. Vejam, os salmos eles foram feitos realmente para ser cantados. Você percebe isto na própria estrutura dos salmos, você vai perceber isto nos próprios títulos inspirados por Deus dos salmos. Você vai encontrar a indicação de que os salmos eles foram inspirados para ser lidos, mas não somente para ser lidos, mas também para ser cantados na adoração pública. Então, o livro dos Salmos, ele é realmente o único livro de cânticos divinamente inspirados da igreja. O único livro de cânticos divinamente inspirados por Deus da igreja. É o Saltério. A Escritura Sagrada, em particular os Salmos, como aqueles que foram entregues por Deus a nós para que cantemos na adoração pública a Ele. E, obviamente, em outros momentos de devoção nossa particular também. Então, nós encontramos o Senhor providenciando justamente as palavras dEle que devem ser entoadas e voltadas para Ele. É isso que nós fazemos quando cantamos os Salmos, né? Estamos cantando a palavra de Deus, inerrante, perfeita, pura, e as próprias palavras dele sendo entoadas em direção a este nosso Senhor. E vejam, realmente, nós fomos chamados e o povo de Deus foi ordenado a cantar os salmos. Alguns salmos nos ensinam isto. Por exemplo, quando nós olhamos para o salmo de número 47, versos 6 e 7, o que é que a palavra nos diz? Diz assim: salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. O Salmo de número 100 também nos chama a isto. Salmo de número 95. Salmo de número 105, versos 1 a 3. E vários outros textos nos apresentam que nós somos chamados a salmodiar ao Senhor. Cantar louvores cantando os salmos. Há uma série de outros textos, obviamente, que apresentam a verdade bíblica de que os salmos realmente foram ordenados para serem cantados. E eu posso passar referências outras para vocês nesse sentido, mas penso que textos como estes, como o que nós acabamos de ler, o Salmo número 47, versos 6 e 7, nos apresentam isso, Salmo 100, Salmo 105, versos 1 e 3. O povo da antiga aliança cantava os salmos. Eles entoavam louvores a Deus nas suas reuniões públicas, louvando os chamados Salmos de Davi. Então vejam que não se trata de algo recente, ainda que para muitas pessoas pareça algo recente. Certa vez no seminário eu falei, olha, a gente canta lá na igreja, que eu congregava, né? Os salmos. Cantam os salmos? Rapaz, como é que canta os salmos? Novidade para ele. Novidade porque na igreja dele não se cantava os salmos. Então ele estava acostumado com outro tipo de cântico por aí, mas quanto ao saltério, algo realmente estranho, mas nunca foi novidade. O povo de Deus no passado cantava os salmos, o próprio Cristo cantava os salmos.
O que é que vocês imaginam que eles cantavam enquanto subiam para Jerusalém para adorar? Salmos. O que é que Cristo cantou quando foi subindo? Salmos. O que é que Cristo cantava na Páscoa? Salmos. O que é que ele cantou após, ou na ocasião, ou após a ceia que ele instituiu no dia que ele instituiu a ceia do Senhor, no dia de Páscoa? Salmos. Então ele cantava os salmos. O saltério era entoado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E isto é certo, não tenhamos dúvidas quanto a isso. Mas vejam, isso não é realidade, como mencionei, só do Antigo. Cristo no Novo Testamento cantava. E a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento também é chamada a cantar. Isso não é realidade somente do Antigo, do Novo. Quando você olha, por exemplo, para Efésios capítulo 5, verso 19, Colossenses capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai falar sobre isto. É um texto que é muito debatido por muitos, contudo, a interpretação que eu considero como a interpretação correta deste texto, e parece que John Payne também caminha neste sentido, é que é o que o texto vai dizer. O texto vai dizer o seguinte, né? Efésios capítulo 5, verso número 19, vai dizer assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Né? E Colossenses capítulo 3, verso número 16, vai nos dizer o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, salmos, cânticos e hinos espirituais. Quando muitas pessoas olham para esse texto, pensam assim: salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí pensam em três categorias, vamos dizer assim. Olha, salmo é salmo. Hino é do inário, novo cântico. Inário da Igreja Assembleia de Deus, harpa cristã, enfim, outros. Vamos pensar assim: hino é hino que a gente canta. E cânticos espirituais, louvor contemporâneo, música que nem é hino nem é salmo. Então é isso, salmo, hino e cânticos espirituais. Só que isso é uma categoria que não existia naquele período, nem era a categoria apresentada pelo apóstolo Paulo. Sobre o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesta ocasião? Ele está falando o seguinte: vocês devem cantar os salmos. Ele não está falando sobre hinos como nós cantamos, nem sobre cânticos como nós falamos, mas sobre salmos, salmos e salmos. O que o apóstolo Paulo se utiliza aqui é uma estrutura encontrada no saltério. O que é que você encontra no saltério? Quando você olha para o saltério, você vai encontrar lá, nos títulos inspirados, cântico, por exemplo, cântico de romagem. Você vai encontrar em outras porções, hino de Davi, quando? Você vai encontrar salmo de Davi, quando? Percebam, salmos, hinos e cânticos. Isso na própria estrutura do saltério. Você não somente encontra, na verdade, esta realidade na estrutura do saltério, mas você encontra esta realidade, inclusive, num salmo. Um salmo apresentando estas três categorias. Quando você olha, por exemplo, o salmo de número 40. Salmo de número 40. O que a palavra diz? Vou correr aqui para não demorar demais. Salmo número 40 nos diz o seguinte: o título inspirado, não é o que está preto lá em cima, dizendo assim, oração para livramento, é o de baixo, vai dizer assim, ao mestre de canto, salmo de Davi. Isso corresponde ao primeiro verso no texto hebraico. Aí vai seguir dizendo assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É interessante, né? Vai dizer que é um salmo, pôs nos meus lábios um cântico, um hino de louvor. Então veja uma categoria que você encontra na estrutura do saltério e você encontra em alguns salmos particulares. Então quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, ele não está falando sobre a categoria mais popular que nós conhecemos hoje, mas está falando sobre os salmos, o cântico dos salmos na adoração pública. E isso sempre foi considerado pela Igreja Reformada como algo muito sério, o cântico dos salmos. Calvino, inclusive, escrevendo no prefácio ao Saltério Genebrino, em 1543, ele escreveu o seguinte: depois de termos investigado tudo,
e buscado aqui e ali, não acharemos cânticos mais adequados ao propósito do culto do que os salmos de Davi, que foram falados pelo Espírito Santo e feitos por seu intermédio. Então não há nada mais apropriado. Então a conclusão do John Payne é o seguinte: o nosso cântico a Deus tem de estar fundamentado na palavra e também deve ser apropriado do ponto de vista musical. Então é apropriado para a adoração pública os salmos, em particular, estamos falando por enquanto aqui sobre os salmos, e também deve ser apropriado no sentido musical. Não pode ser utilizado qualquer tipo, por exemplo, de melodia que não faça o menor sentido ao cântico, nem ao cântico congregacional e que pode levar à sensualidade ou coisas dessa natureza, né? Então, ele estava bem preocupado também com a melodia que era acrescentada ao cântico dos salmos, que fosse apropriado realmente com o salmo e com a ocasião solene que nós nos encontramos quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Então ele diz, não há nada mais apropriado que o cântico dos salmos, os salmos de Davi. Uma referência ao saltério como um todo. Então os salmos, eles são realmente muito especiais. E aqui brevemente apresentei isto. Muitas coisas poderiam ser consideradas sobre isto, mas vamos seguindo aqui ao que o John Payne vai apresentar. Aí ele vai dizer o seguinte, ainda falando sobre os salmos. Os salmos, eles expressam toda a amplitude da vivência humana. Os salmos lidam com todos os aspectos da vida humana. E nós temos a graça de, na adoração pública, realmente experimentar dessa diversidade maravilhosa que nós encontramos no cântico dos salmos. Ele vai dizer assim, Deus parece estar muito longe para você, no seu coração, de repente, em alguma ocasião no culto, né? Ele vai dizer, cante o Salmo 10. Você está pelo vale da sombra da morte, cante o Salmo de número 23. Você está feliz e cheio de alegria? Cante o Salmo de número 146. E quanto à necessidade de confiar na proteção de Deus? Cante o Salmo de número 121. O que cantamos quando acontecem atrocidades na nossa vida ou ao nosso redor? Cante o Salmo de número 94. Ele vai dizer, os salmos, eles realmente servem para que a igreja expresse suas emoções, anseios e os pensamentos mais íntimos ao seu Senhor. Não é a mesma batida, a mesma repetição de palavras, o mesmo tipo de expressão. Não, expressões distintas do coração do povo na adoração e devoção ao seu Senhor. Como escreveu Terry Johnson, ele vai dizer o seguinte, conforme planejados pelo seu autor divino, os salmos têm uma abrangência tão completa que tratam da vida humana como um todo. São também realistas, ensinando os lados positivos e negativos da vivência espiritual, a luz e as trevas, o deleitoso e o degradante, a vitória e a derrota, o que dá esperança e o que desencoraja. Os salmos, ele está querendo dizer, abraçam e abordam sobre tudo. Não é monotemático, nem apresenta um único sentimento das expressões do povo na adoração ao seu Deus. Uma outra coisa que ele vai falar é que os salmos ensinam a falar com Deus. Não somente no que diz respeito à oração, porque os salmos nos ensinam a orar. Nós não somente podemos nos utilizar do salmo mesmo para oração, mas nós podemos nos utilizar da estrutura dos salmos, promessas dos salmos, na nossa oração com o Senhor. Mas quando nós cantamos os salmos, nós anunciamos e aprendemos a verdade sobre a natureza de Deus e seus atos de justiça, tanto de misericórdia quanto de juízo. Como quando nós cantamos, por exemplo, o Salmo número 137, que muita gente não gosta de cantar, não. É um salmo chamado Salmo Imprecatório. Mas a realidade é que os salmos, eles permitem isso. Os cânticos contemporâneos, eles têm temas de sua preferência. E o que é que eles vão ignorar? Eles vão ignorar a ira de Deus contra o pecado, a condenação dos ímpios. Eles vão ignorar temas. Eles vão abraçar somente aqueles que for confortável, aquele cântico que, nossa, que coisa boa, ouvir sobre isso, vitória, você vai ter vitória, ou você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Herege.
Rapaz, esse camarada. E ele escreveu essa música, salvo engano, quem souber da verdadeira história me corrija, parece que para uma mulher que estava presa, ele foi no presídio, aí escreveu. Você é precioso, mas raro que um ouro puro de Ofir. Peraí, meu amigo, que isso? Está cantando a Deus na adoração pública ou você está louvando o homem? A adoração pública ela não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica, ela é teocêntrica, Deus no centro, não o homem no centro. Então, são músicas realmente pobres e que não dão a ênfase verdadeira a tudo aquilo que a Escritura contempla, mas os salmos permitem isto. Os salmos permitem isto. Como Calvino falou certa vez sobre os salmos, o salmo ele é como que a anatomia da alma. Todas as partes da alma expressa tudo aquilo que nós realmente sentimos. Ou você nunca percebeu isso quando lê os salmos? Puxa, você passa por alguma você lê os salmos e diz assim, rapaz, Davi passou por isto semelhante a mim. Eu invejei a prosperidade dos outros. Asaf fala sobre isto ali. Vejam só como que os salmos eles realmente apontam e nos conduzem a uma realidade como esta. Então, os salmos eles realmente nos ajudam a nos expressarmos de maneira equilibrada, guiando nossos pensamentos e expressões na direção de quem? Na direção de Deus. Os salmos. E isso acontece sem erro, porque foi o próprio Deus quem inspirou os salmos, né? Foi Ele mesmo quem nos deu a sua palavra para ser cantada. Então, e não somente isto, ainda nos ensina como nos aproximarmos de Deus de maneira apropriada e com toda reverência. Toda reverência. Não existe aproximação mais reverente no cântico do que a aproximação do Senhor no entoar o cântico dos salmos. É interessante que a Igreja do Senhor Jesus Cristo sempre cantou, e até o início do século XVIII, o saltério era praticamente o único inário na Europa Ocidental e nas Américas. Salmos é que eles cantavam. Mas então, na posição dos que defendem chamar a salmodia inclusiva, existe a questão não somente do cântico dos salmos, mas o cântico também de hinos. E até aqui nós brevemente falamos sobre o cântico dos salmos, mas os hinos também são entoados na adoração pública a Deus. E a maioria das igrejas cantam hinos. Nas igrejas contemporâneas hoje, infelizmente até muitas igrejas presbiterianas, não cantam os salmos, nem mesmo os hinos. Interessante. Você chega lá, não tem um hino. O pessoal não sabe cantar um hino da igreja, não. Tem um hinário da igreja presbiteriana, né? Não conhece. Conhece um monte de louvor popular e distinto dos nossos dias, que fica numa repetição de um mantra incansável. Você passa, tem música de 15 minutos, onde você passa metade da música repetindo a mesma coisa, que você sai em êxtase. Você sai em transe assim, ó. Que é isso? Não sabe nem o que está fazendo ali dentro. Só que a realidade não deveria ser esta. Nós deveríamos cantar os salmos do Senhor. E quanto aos hinos, vejam, os hinos eles são aqueles que são entoados na adoração pública também. E os hinos têm sido, infelizmente, como mencionei, têm sido substituídos por músicas altamente sentimentais, repetitivas e teologicamente ocas. Tipo assim, sem fundamento de nada. Sem fundamento de absolutamente nada. Isto mostra o quê? Isto mostra o desejo da igreja por uma música gratificante a eles, que agrade também a eles, e também revela a visão superficial que essas pessoas têm de Deus. Porque se realmente conhecessem quem é Deus, o Deus a quem adoram, não se apresentariam na adoração pública a Deus com cânticos como que eles muitas vezes expressam por aí. Muitos cânticos que são inerentemente pecaminosos e muitos cânticos que têm uma pobreza terrível de uma verdadeira teologia consistente, bíblica, que realmente agrada a Deus. O autor do livro vai dizer que os hinos eles foram escritos no intervalo de séculos por vários autores diferentes, em diversos lugares. E quando nós cantamos os salmos e cantamos os hinos, nós nos juntamos com o povo de Deus das eras passadas e de diferentes etnias, na adoração ao Senhor. Então, os salmos e os hinos são considerados como elementos da adoração pública a Deus. Isto é o que é apresentado pelo próprio John Payne na adoração ao Senhor. Ele vai dizer assim, como é realmente lamentável quando a igreja abandona esta realidade.
E você vê, né? As pessoas realmente muito despreocupadas e sem o menor zelo com a adoração pública a Deus. Porque veja, quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Deus, não nós mesmos. O objeto da adoração é o Senhor, não nós mesmos. E então nós devemos procurar agradar ao Senhor. Quando é que nós agradamos ao Senhor? Quando nós fazemos a sua vontade. Na nossa vida em geral e na adoração pública também. Não poderia ser diferente. Então o Senhor, Ele não quer ouvir na sua adoração qualquer tipo de cântico. Só que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isto. Não façam essa experiência. Mas talvez você já tenha tido essa experiência de ir a alguma igreja por aí e se deparar com isto. Com hinos que você olha assim e faz. Se fosse cantado, tem que você poderia até dizer assim, rapaz, tem música de crente, de descrente que revela mais piedade na letra do que essas músicas que muitas pessoas imaginam que devem ser cantadas na igreja. Então, realmente, meus irmãos, brevemente, é o que eu queria apresentar aqui. Os cânticos dos salmos e hinos é o que é abraçado de modo mais, assim, mais comum nas igrejas presbiterianas, nas igrejas do nosso presbitério não é diferente. Nós temos a graça de cantar um hino. E assim, eu acho que vocês já perceberam também. Aqui nós cantamos também o hino, né? Acho que vocês perceberam que depois que eu cheguei, há uma preferência pelo cântico dos salmos. E por que seria essa preferência? Porque há razões várias para isto, né? Obviamente. Primeiro que a palavra de Deus está sendo cantada. Como é seguro poder cantar a palavra de Deus? Além das razões que nós apontamos aqui. Né? Então, há uma preferência pelos salmos porque são, primeiramente, palavras do próprio Deus inspiradas, inário do próprio Deus entregue a nós, e nós temos a segurança de cantar as palavras dele dirigidas a ele mesmo e sem o menor temor de errar no seu conteúdo, nas expressões, nas palavras, porque estamos cantando as próprias palavras do Senhor. Então, realmente, não há nada mais seguro do que cantar os salmos de Deus. Então, isto é uma das razões, né, para nós encontrarmos o nosso culto e a nossa liturgia mais recheada de salmos do que de outros hinos, né, de hinos dos nossos hinários. E como seria bom que todas as igrejas realmente se empenhassem nisto, né, em cantar os salmos. O que muitas pessoas têm problema hoje é com a posição que não é tão comum hoje, né, que é a posição da salmodia exclusiva. E vamos dizer assim, isso é ruim. As nossas igrejas, Supremo, presbitérios, sínodos, perseguem a muitos que sustentam a salmodia exclusiva. Por quê? Porque cantam somente os salmos. Mas sabe o que é estranho? É estranho isto, que já é algo realmente estranho, perseguir alguém que está cantando a palavra de Deus e considerar isso como um erro, mas não vão de encontro àqueles que não cantam os salmos. Aqueles que defendem o que nós poderíamos chamar de hinologia exclusiva. Só canta hinos, não canta salmo. Ou música gospel exclusiva. Não canta nem salmo nem hino, mas só música contemporânea e gospel. Não há ninguém se levantando contra estes. Não há nenhum deles reivindicando, dizendo está errado, mas se voltam contra aqueles que com zelo procuram então ensinar e cantar a própria palavra de Deus na adoração pública. Na verdade, você não precisa nem ser salmodia exclusiva. Você só precisa cantar os salmos no seu culto. Para você ser rotulado por muitas igrejas de neopuritano, xiita reformado, cara radical e que não se importa com a igreja. É um coveiro de igreja, já disseram isso para mim. Coveiro de igreja. Se você é pastor, você vai ser um coveiro de igreja. Por que está dizendo isso? Está dizendo assim, você vai afundar a igreja, você vai enterrar a igreja com seu neopuritanismo e com seu radicalismo. Você é matador de igreja, exterminador. Sou eu. Saí do seminário e alguns olhando assim. Por quê? Porque simplesmente falava-se sobre a adoração pública a Deus e sobre a maravilha e beleza de termos um culto que é regulado pela Escritura, um culto este que nós entoamos a Deus e louvamos ao Senhor, cantando os salmos de Davi, também na adoração pública. Então,
Cantar os salmos, meus irmãos, hinos históricos, não é outra página do tradicionalismo frio, como algumas pessoas podem imaginar. Negócio frio, cara. Até escutei recentemente de um jovem que foi na igreja batista, ele foi na igreja presbiteriana e disse, rapaz, mas é bem frio, né? E assim, não, frio pode ser o coração de quem está cantando. Mas cantar a palavra de Deus, com o povo de Deus, com reverência e solenidade ao Senhor, não há nada de frieza. O seu coração pode ser frio, mas o culto a Deus não é frio. Então você tem que ver o seu coração, né? Se realmente arde no desejo de adorar ao Senhor. Então não faz parte de uma página de um tradicionalismo frio. É uma resposta bíblica, centrada em Deus, prazerosa e reverente ao Deus soberano na sua adoração pública. Amém.